Vamos continuar no Salmo 42. Quiser abrir lá, mas vamos projetar também aqui o texto, ok? Salmo 42, estamos falando sobre como ele ensina um roteiro para lidarmos com a tristeza, ou a depressão, o desânimo, tanto para nós quanto para sermos úteis na vida dos outros. Salmo 42 diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Semana passada nós começamos nesse salmo, né? Falando do primeiro motivo que a gente vê nos dois primeiros versículos, que é o distanciamento da adoração de Deus. Então nós falamos isso na outra semana, como esse salmista sentia o distanciamento da adoração a Deus. E falamos sobre o tratamento. 3 perguntas, né, para a gente fazer a nós mesmos, ajudar outras pessoas a fazerem. Só no começo do que Deus nos ensina aí, nos 2 primeiros versículos. Conheço a Deus? Tenho um relacionamento com Ele por causa do que Cristo fez por mim? Segunda pergunta: como Deus tem sido buscado por mim, acima de qualquer pessoa, coisa ou interesse? E como está a qualidade da minha adoração a Deus, pensando em termos de motivação, gratidão e sacrifício? Nós vimos isso na outra semana. A mensagem também está disponível no YouTube, no canal da igreja. Vamos ver hoje um outro motivo no texto e um tratamento que Deus nos dá. Mas antes disso, vamos orar. Obrigado, Pai, porque podemos estar aqui na Tua presença, lembrando do Senhor, por meio da Tua palavra, por meio de verdades que nós cantamos aqui agora também, que são extraídas da Tua palavra também. Nos ajuda a prestarmos atenção em Ti, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, como o Senhor quer nos ajudar a lidarmos com a tristeza, a angústia, a depressão, e ajudarmos outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Nos ajuda a termos um coração do sábio, que deseja aprender, que reconhece que precisa da Tua palavra como o alimento, como esse salmista está pedindo aqui.
como a corça que anseia pelas águas, senão ela não vive. Que a gente possa ter um coração voltado ao Senhor nesse nível. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse segundo motivo da depressão e o seu tratamento, a gente vê a opressão dos inimigos. No versículo 3, o salmista coloca: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Afirmar as minhas lágrimas tem sido meu alimento dia e noite, pensa bem nisso. É expressar que ele sente que está se alimentando do seu sofrimento, de maneira contínua. É como a gente diria assim, essa pessoa aqui está sentindo que está comendo o pão que o diabo amassou. Na nossa linguagem, né? Esse adorador que se sente longe de Deus, no versículo 1 e 2, ele está tão desanimado, está tão abatido, deprimido, que ele experimenta um dos sintomas da tristeza profunda, que é a falta de apetite. No caso aqui de alimento, ele está usando isso como ilustração, e a gente sabe que alguém quando está profundamente triste, também perde o apetite não só de alimento, mas para várias coisas na vida, que antes eram prazerosas. Por isso, quando alguém está sofrendo muito, é comum a pessoa dizer o quê? Assim, não tenho fome, eu não tenho vontade de comer nada, não tenho vontade de fazer nada. Está na Bíblia. Ok? Isso não é um diagnóstico novo do nosso tempo. Deus já falou que uma pessoa chega nesse ponto. E é uma pessoa que conhece a Deus. Ok? Ele está se alimentando do seu sofrimento. Nessa profunda situação de sofrimento, esse adorador não encontra compaixão. Lembra, a gente falou na outra pregação que ele está distante do templo ou do tabernáculo, provavelmente no exílio. Ele não sente que Deus está com ele nessa situação. E, além de não receber compaixão onde ele se encontra, o que ele recebe? Está falando que nessa situação, onde já ele está assim profundamente abatido, essa situação é agravada pela opressão dos inimigos, que dizem o quê? O teu Deus, onde está? Coisa interessante, nos tempos antigos, quase ninguém era um ateu de verdade, um ateu verdadeiro, né? O primeiro ateísmo real, essa ideia de não existência de Deus, veio com a filosofia grega, muito tempo depois que esse salmista estava escrevendo aqui. Esse ateísmo, assim, de achar que Deus não existe absolutamente, é algo que veio com a filosofia grega. Isso não era uma realidade naquele tempo do Antigo Testamento. Ok? A provocação não significa que Deus não existia, mas que Deus havia abandonado o salmista. Significava, onde está o seu Deus quando você precisa dele? Onde está o seu Deus agora? Que lembra o contexto do Antigo Testamento? Por isso que a gente vê, muitas vezes, Deus falando dos deuses que as pessoas acreditavam nas nações, nos povos, os deuses que elas criavam para viver. A questão era essa. Seu Deus é o Deus verdadeiro mesmo? Onde Ele está com você agora? Se é verdade que Ele existe, que Ele atua em seu favor, cadê esse Deus? Por que você está desse jeito? Ele sumiu, Ele te abandonou, Ele está longe de você. É isso que ele estava ouvindo dos inimigos. Esse Deus que você segue não pode te ajudar, Ele não vai fazer nada por você. Você está sozinho. É isso que ele está ouvindo aqui. Ele está sentindo continuamente o peso. Percebe? Todo dia ele está ouvindo isso de alguém.
ele está sentindo continuamente o peso e a dúvida levantada pelos seus inimigos, instrumentos do próprio diabo, arqui-inimigo das nossas almas. Não é? A gente não falou que o conceito de alma no Antigo Testamento é a soma, a totalidade de todas as necessidades de um ser humano. Está falando, esse Deus não pode suprir nada do que você precisa nessa hora. Assim, a provocação não significa que Deus não existe, né? Mas eles estão procurando fazer essa pessoa pensar o tempo todo assim, ó, cadê meu Deus? Por que Ele não está aqui? Por que Ele não me livra dessa situação? Por que Ele me abandonou nessa terra distante? Onde Ele está enquanto eu estou aqui sofrendo nessa situação? Mais para frente no mesmo salmo, ele vai repetir essa ideia. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Para que Ele serve nessa hora? Então ele está pensando nisso o tempo todo, porque o Senhor me esqueceu. Essa palavra olvidar significa isso, porque o Senhor me esqueceu, porque o Senhor não cuidou de mim. Ele está perguntando isso para Deus. Por que eu vou viver em prantos, ele está falando no Salmo, sob a opressão dos meus inimigos? Sabe aquele ditado popular, que a gente já ouviu, né? Pedras e paus podem quebrar meus ossos, mas palavras não podem. Esse ditado é falso. O salmista está falando, Deus inspirou sua palavra para falar assim, ó, é mentira. Somos humanos, e há momentos em que nos sentimos exatamente como o salmista, meus ossos, quem está falando aqui? Meus ossos estão se despedaçando, é o que ele está falando. À medida que meus opressores escarnecem de mim, dizendo, o teu Deus, para que Ele serve? Onde Ele está? Ele não está cuidando de você. Ele está sentindo esse tipo de pressão dos seus inimigos. Você está longe do seu lar, longe das pessoas e das coisas que lhe dão alegria, está sentindo a falta de Deus, passando por algo difícil, sendo zombado por seus inimigos que estão afirmando que Deus não está com você nessa situação. Já passou por isso? Já sentiu exatamente assim em algum momento da sua vida? Os inimigos, eles podem se revelar de diversas formas. Os inimigos podem ser os descrentes, idólatras, que simplesmente ignoram a Deus. É o que Israel estava passando lá antes de ser liberto do Egito, né? Quando Deus conversou com Moisés e falou da sua missão. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor? Já foi explicado aqui, né, o Pé já deu aula, como é que aqueles egípcios tinham um monte de Deus, que Deus foi derrubando um por um, mostrando assim, você vai conhecer quem é o Senhor aqui. Você vai saber quem que é Deus e quem que não é. Mas ele naquele momento estava desafiando, né? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Não sei quem é esse Deus aí, não me interessa. Por isso eu não vou fazer nada que você está falando. E a gente sabe que no contexto, o que ele fez em seguida, falou, ainda para mostrar quem que manda aqui, então agora faz o povo trabalhar dobrado ali agora. Vou mostrar que quem manda aqui sou eu. E se tornou ainda mais inimigo do povo de Israel, esse faraó. Então pode ser que seja um descrente, que simplesmente ignora Deus, seguindo os seus próprios deuses. Os inimigos também podem ser aqueles que desrespeitam você, por acharem que Deus não vai intervir em seu favor. Uma passagem lá de 2 Reis
2, 23 a 24, na vida do profeta Eliseu, que tinha sido o sucessor do profeta Elias. Elias, lembra, ele nem passou pela morte, né? Lembra toda a depressão que ele sofreu, a gente não vai falar isso hoje, né? Mas toda a depressão que ele sofreu, com medo de ser assassinado por Jezabel, uma mulher perversa, que não aceitava que Deus era o Deus de Israel, e se tornou uma inimiga de Elias. E nessa ameaça, o grande profeta de Deus fugiu, um homem íntimo de Deus, com medo de ser assassinado por Jezabel, ele que tinha sido usado por Deus para matar quase 500 profetas dessa perversa. Mas naquele momento ele tomou essa decisão, e Deus tinha preparado para ele que não é nem morrer ele ia, só que ele não sabia disso, né, naquela hora. E Deus o levou para o céu, lá naquele momento, aquela experiência fantástica que ele teve com o Senhor, e Eliseu ficou no seu lugar, como Deus havia dito. Então subiu dali a Betel, né, Eliseu, e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Tipo, vamos ver o que acontece com você, como aconteceu com Elias. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. Os inimigos podem ser aqueles que justamente, né, desrespeitam você por acharem que podem fazer o que quiserem por aí, que Deus não vai intervir em seu favor. Aqueles 42 rapazes aprenderam de maneira muito difícil que não é assim que acontece, que Deus cuida dos seus. Os inimigos também podem ser os que dizem conhecer a Deus, mas desprezam o fato de que a palavra de Deus será cumprida totalmente. Em outra ocasião, um rei de Israel, que queria fazer o que ele queria no seu coração, e não aceitava que a palavra de Deus fosse diferente do que ele gostava. Então, ele chamou um profeta verdadeiro de Deus para falar qual devia ser a instrução do Senhor, fingindo que ia seguir aquilo, mas só queria, na verdade, fazer o mal para esse profeta. Então, ele ouviu o que Deus ia fazer, falou: não vá para a guerra porque Deus não vai dar certo. Ele falou: mesmo assim eu vou, tal, e o que eu vou fazer com esse profeta? Assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, faz ele sofrer com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E o profeta tinha falado: você não vai voltar em paz. E falou antes dele ir: você vai morrer na guerra. E disse o Micaías, o profeta: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto todo mundo aí, Micaías falou, que estava preso. E lembra que o profeta no Antigo Testamento, se ele falasse uma coisa e não fosse cumprido, quem ia morrer era ele. Ele morrer por apedrejamento. Micaías falou: vai acontecer exatamente o que Deus falou que vai acontecer. E se não acontecer, eu assumo. Mas aquele rei arrogante achou que não ia acontecer isso. No meio da batalha, Deus fez entrar uma flecha entre a armadura daquele rei e ele morreu. Os inimigos podem ser aqueles que dizem conhecer a Deus, que o rei fazia parte do povo de Deus ali, mas desprezava o fato de que Deus vai cumprir a sua palavra sim. Os inimigos também podem ser as pessoas mais chegadas a você, mas que escolhem viver no pecado, numa situação, num momento da vida delas, enfim, numa fase, elas podem se tornar os seus piores inimigos. Lá no livro de Miqueias, quando Deus falou para o povo viver de um jeito, eles não queriam viver, o profeta diz: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Nem a esposa
era alguém confiável nesse momento. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. O Senhor Jesus tirou daqui aquilo que ele falou lá para os discípulos no Novo Testamento. Falou, quando alguém quer viver, o contexto é esse, as pessoas queriam viver no pecado, queriam viver fora da vontade, não queriam obedecer a palavra, e essas pessoas que eram as mais chegadas daquele profeta, daquelas pessoas que se mantiveram fiéis, se tornaram os seus maiores inimigos, porque elas queriam viver do seu jeito. Então ele está falando, não creia, não ache que essas pessoas que hoje são suas chegadas, que elas sempre serão assim, basta elas colocarem algo no coração, que for contra a Bíblia, e elas se tornarão suas inimigas sim. Aconteceu lá com o profeta Miqueias, aconteceu no tempo de Jesus, e continuará acontecendo até o fim da história da igreja aqui. Os inimigos também podem ser os que se alegram quando o crente está sendo disciplinado pelo Senhor. Porque na continuação daquele texto, era o que Deus estava fazendo com a nação. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Daqui que vem também aquele trecho de Hebreus 12, que é o proveito de qualquer disciplina, fruto de justiça, daqui que vem. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Igual o salmista. Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas, do jeito que aconteceu com Jezabel. Mas aqueles que se alegram quando o crente está sendo disciplinado pelo Senhor, são os seus inimigos naquele momento. Cuidado, não é simplesmente participar, amar alguém na disciplina do Senhor. É se alegrar com isso que torna a pessoa o seu inimigo, porque nós temos que participar do que Deus fala na Bíblia, ok? Pode confundir, porque muitas vezes isso é confundido e acha que aqueles que estão obedecendo, inclusive amando aquela pessoa do jeito que Deus fala, é falta de amor. Não é isso que o texto está falando, ok? É achar que aquela pessoa é pior do que eu, se alegrar com aquilo, agora ela foi pega, agora perguntando realmente onde está o seu Deus. Mas era Deus que estava fazendo aquilo, Deus não estava afastado daquela pessoa. Os inimigos podem ser também os soberbos, pois se acham superiores do que uma pessoa obediente, a Bíblia fala. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Essas pessoas que não querem obedecer a Deus, sempre vão zombar dos que obedecem. E não querem obedecer porque a Bíblia fala que eles são soberbos, eles são arrogantes, eles acham que não precisam viver conforme a Bíblia manda, eles estão acima das instruções do Senhor, eles têm uma ideia melhor do que Deus falou na palavra. E por isso vão zombar daquele que obedece. Vão achar que você está errado, que você é muito radical, que não é bem assim. O problema deles não é com você. O problema deles é que eles estão zombando de Deus e da palavra de Deus. E por isso são seus inimigos. Os inimigos também podem ser os amigos que se aproveitam do seu sofrimento para culpá-lo. Jó experimentou isso direto. Ele falou, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Aquelas pessoas, por melhor intenção que tivessem no início, precisavam aprender a buscar a Deus para ser úteis,
na vida de Jó, procurar aprender o que Jó também estava aprendendo com Deus, que o justo sofre sim, que o justo passa por provação sim, e não significa que Deus está contra ele por causa disso, não significa que necessariamente que ele está pecando por causa disso, pode estar, mas não necessariamente que ele está. Para entender se ele está, precisa entender o que está acontecendo de verdade, a situação, ok? Não é fácil muitas vezes, mas os inimigos se tornam, eles podem vir dos amigos que se aproveitam do seu sofrimento para atribuir culpa só porque você está sofrendo, só porque você está abatido. Os inimigos também podem vir do aparelhinho, que brincadeira, desse aqui, dos frequentadores da igreja, mas que por seu caráter demonstram que não nasceram de novo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está escrevendo no contexto, Paulo está falando para Timóteo, cuidar da sua igreja, que era a igreja de Éfeso. Pois os homens serão de dentro da igreja, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, Judas, né? Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, parece que seguem a Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pessoas que frequentam, que ouvem a palavra, mas cujo coração, o caráter não foi transformado, não nasceu de novo. No fundo, o caráter é esse aqui. Na realidade é essa. São inimigos do bem, a Bíblia fala. Então tudo que Deus fala que é bom, que deveria ser assim, a pessoa é contra. Ela está fora disso. Ela nem entende, não segue, não quer, ela está antagônica ao que Deus propõe para ela. E ela começa a causar problema no meio dos frequentadores que nasceram de novo. Isso vem na forma de um monte de coisa. A coisa pode brotar muitas vezes de uma invejazinha de nada, que parece coisa sem importância, mas a inveja vem de um coração que odeia. Uma calúnia, um comentáriozinho, um silêncio quando você devia defender alguém. O que será que está lá dentro desse coração? A Bíblia fala o que está lá dentro. Essa lista aí. Os inimigos, muitas vezes, podem vir justamente do próprio diabo, que sempre procura fazê-lo duvidar de Deus e do modo como ele conduz a sua vida no seu plano perfeito. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vou acabar com esse sofrimento aqui. Acho que Deus esqueceu de você, Jesus. E isso foi usado diversas vezes na vida do Senhor. Se Deus realmente tivesse com você, tivesse com o Senhor, seria diferente. Cadê? Por que ele não está fazendo nada? Faz você, dá o seu jeitinho. Acho que Deus esqueceu. Mas a Bíblia mostra que o Deus que dorme não é Deus que a gente conhece, é Baal, que não existe, que não serve para nada. O nosso Deus é diferente, não é? E os inimigos também podem vir de qualquer pessoa que ignora ou odeia o que Deus está fazendo na sua vida, e por meio dela, porque na verdade ignora e odeia a Deus. O Senhor Jesus, na cruz, teve que ouvir esse tipo de coisa. Teve que presenciar esse tipo de coisa. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas,
salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, aquelas pessoas tão cheias de religiosidade aparente, que se preocupavam com cada vírgula da lei, que a gente já viu que era um bando de hipócritas, com os escribas e anciãos, toda a corja, escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois ladrões. É que um se arrependeu, graças a Deus, o outro não. Irmão, se Jesus experimentou isso, sendo perfeitamente justo, será que nós vamos experimentar? Foi exatamente isso que os discípulos do Senhor Jesus, ele avisou, se me amaram, amarão vocês, se me perseguiram, perseguirão vocês, não esperem tratamento diferente, mas quando eles fizerem isso, saibam, eles não estão fazendo isso por causa de vocês, eles estão fazendo isso porque não conhecem a mim, e me odeiam, e odeiam a minha palavra, porque se eu não tivesse falado da minha palavra para eles denunciar do coração podre que eles têm, eles não estariam reagindo dessa forma, é por isso que eles são seus inimigos, porque o coração deles foi exposto pela Bíblia, e agora eles têm um problema, ou eles se arrependem, ou eles vão tentar matar vocês, assim como eles fizeram comigo também, não tem outra escapatória, mas quando eles fizerem, vocês vão perceber, que eles não eram de Deus, que eles não tinham nada a ver com o Senhor, eles estavam no outro time, mesmo tendo aparência de piedade, mesmo falando coisas boas e bonitas, enfim, muitos inimigos e traidores podem surgir em meio à sua angústia e sofrimento, estas pessoas na verdade estão provocando a ira de Deus, ao questionarem se de fato ele existe, e se importa com quem confia nele, e estão atacando a você, questionando se sua confiança nesse Deus tem algum valor, se vale a pena você continuar segui-lo, é isso que está acontecendo, é isso que o salmista estava sentindo, mas Deus nos deu o tratamento adequado na sua palavra, nessa situação de opressão dos inimigos, a gente vai falar de tudo hoje, né? A gente está seguindo, procurando seguir, devagarinho, mas nessa situação de hoje, na opressão dos inimigos que perguntam, seu Deus vai agir, onde está Ele? Ele está cuidando de você ou Ele te deixou para lá? Qual o tratamento? O tratamento é esse, se concentre nos atributos de Deus, e relacione esses atributos à sua vida, Salmo 42, 9, né, que a gente está vendo, um detalhe muito importante, lembra, cada parte da palavra de Deus, o Senhor Jesus falou, presta atenção em cada parte, no Salmo 42, 9, que a gente já leu antes, o salmista diz, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Percebe, mesmo na mais profunda angústia aqui, ele foi lembrado de um atributo de Deus, que abre para ele várias outras situações. Minha rocha. Digo a Deus, minha rocha. O Salmo 18, 2, a gente até cantou uma música que fala da nossa rocha, Deus como nossa rocha, né? Cantamos hoje. O Senhor é a minha rocha, e o salmista fala o que significa isso. A minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio.
o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Quando esse salmista lembrou disso, aquilo não resolveu instantaneamente a sua situação, mas Deus registrou isso na sua palavra aqui para nós, porque isso é parte do nosso tratamento. Quando a gente está sofrendo, alguém começa a colocar em dúvida, cadê seu Deus? Não está fazendo nada por você? Para você continuar, você precisa lembrar dos seus atributos e como se relaciona com a sua vida. Minha rocha. Posso não estar sentindo que eu estou nessa rocha, mas não muda a verdade dele ser o que ele é. Não muda o seu envolvimento comigo. Ele é a minha cidadela, aquele que me liberta, aquele que quando eu vou para ele, ele me esconde, ele me protege, ele vai fazer alguma coisa, com certeza, porque é isso que ele é. A força da minha salvação, o salmista lembra. Outro trecho, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Percebe? O salmista está sofrendo, ele tinha até esquecido de muita coisa, mas Deus fez ele lembrar, minha rocha, por causa que o Senhor é isso de verdade, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me guiar, o Senhor está me conduzindo a uma vida transformada por Jesus. Ninguém pode mudar o que o Senhor está fazendo, ninguém pode sequer mover o Senhor para nada diferente disso. Rocha é uma coisa que o judeu conhecia bastante, nós também. O que você faz contra uma rocha? O que você pode fazer? Bater sua cabeça lá, ver o que acontece com a rocha. Não acontece nada. E com você? E comigo? Lembrar de Deus como uma rocha, um atributo dele, pense em duas perguntas aí. Que verdade sobre o caráter de Deus estou esquecendo? Porque no meio do sofrimento é fácil acontecer isso. Que verdade, aqui lembrou de Deus como uma rocha. Tem muitos atributos, muitas características de Deus que ele está cuidando de nós, mas ele lembrou dessa. Uma é suficiente. Que verdade sobre o caráter de Deus que eu estou esquecendo? Por isso, em qualquer tratamento de angústia, depressão, tenha um tempo devocional diário na Bíblia, porque se você não tiver um tempo na Bíblia, como é que você vai saber quem Deus é, o que Ele faz? Não tem jeito. Sabe, é legal ouvir coisas que falam da Bíblia, mas não substitui nunca o que você vai conhecer a Deus na palavra dEle mesmo. É diferente, né? Falar assim, conhecer essa pessoa, deixa eu falar uma coisa sobre ela. Ok, mas e se essa pessoa mesmo falar e se apresentar? É bem diferente. É o que Deus faz na Bíblia para nós. Tempo devocional, não era diariamente que os amigos continuamente, dia e noite, falavam, cadê seu Deus? Como é que Ele vai agir em seu favor? Acho que Ele esqueceu de você. Vai demorar, vai gozar o quê? Um dia na semana para combater isso aí? Você vai perder. Para cada pensamento, para cada momento que estão questionando como é que Deus está ou não cuidando de você, vai para a palavra dEle. Ele é a rocha ou não é? Eu preciso aprender isso. Quem é esse Deus que uma vez me convidou, me trouxe para perto dEle? A gente não vai gravar tudo na cabeça, tem que ir para a palavra. Está registrado quem Ele é, o que Ele faz. E dentro disso, que verdade sobre o relacionamento de Deus para comigo estou esquecendo agora. Mas que é verdade nessa situação que eu estou passando. Por que ele lembrou especificamente da rocha? Por que Deus inspirou ele a escrever sobre isso? Porque essa pessoa estava completamente desprotegida, estava sentindo na situação dela que ela não tinha proteção nenhuma. Eu estou longe de tudo, eu estou só na presença dos que me odeiam, pô. Falou, o que você precisa lembrar de mim é que eu sou sua rocha, meu filho. Nesse tempo devocional diário, escreva qual atributo de Deus responde à sua situação que você está passando.
aqui ele lembrou, eu preciso de Deus como uma rocha, porque eu estou muito vulnerável, eu estou mal nisso aqui. Talvez em outra situação, né? Talvez não, com certeza. Se ele estiver ansioso, ele vai ter que lembrar de Deus, de outro atributo de Deus. Se ele estiver prestes a pecar, ele vai ter que lembrar de um outro atributo de Deus naquela situação. Por isso, muitas vezes, você precisa de ajuda. Você tem o seu tempo devocional, mas às vezes, não que isso não seja suficiente, mas às vezes você precisa de alguém que, junto com você ali, fala assim, vamos pensar um pouquinho, está passando por isso, está com dúvida nisso aqui, é isso que está mexendo com você? Vamos ver o que será de Deus que responde especificamente a essa situação que você está vivendo. O que de Deus você precisa lembrar para você lidar com esta situação da sua vida agora? Isso que está levando você para baixo. Que tem que ter alguma coisa de Deus que vai voltar você ao prumo, né? E algo muito importante para lembrar também, Salmo 78 diz, no deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos, da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Em 2 ocasiões, o povo de Israel experimentou isso aí. A primeira, lembra lá com Moisés, Deus tinha falado, quando o povo começou a murmurar, acabou a água, vamos morrer aqui no deserto. Deus nos abandonou, isso que eles estavam falando. Deus nos trouxe para cá para nos fazer mal, não bem, mas mal, ele trouxe só para matar a gente. Tudo que ele fez, toda a salvação que ele nos deu, foi só para fazer mal no final, é isso que ele queria. Você acha que só Israel pensa assim, gente? Não. Quando as coisas não são como a gente gostaria, exatamente do jeitinho que a gente queria, esta é a tentação que nós temos naquela hora. Então, Deus falou, Moisés, ali bate, fere a rocha ali, e vai sair água para o povo beber. E de fato, todo mundo saiu saciado daquela situação. Na segunda ocasião, depois de andar mais um tempo, o povo de novo, vamos morrer de sede, Deus abandonou a gente, estamos mal. Aí Deus deu outra instrução. Agora, Moisés, você vai falar a rocha. E Moisés, que era a pessoa mais mansa da terra, dessa vez não foi. Irado, ele bateu novamente na rocha, desobedecendo uma instrução clara do Senhor, sofreu as consequências por causa disso, porque no momento, Deus estava tipificando ali a pessoa do Senhor Jesus. Em Hebreus fala que a rocha era Cristo. Cristo era a rocha que estava dando água para o povo beber naquele momento. Na primeira vez, como sofredor, por isso que ele foi ferido. Na segunda vez, como o leão de Judá, por isso que ninguém vai encostar um fio de cabelo nele. Mas Moisés não entendeu isso naquele momento. E Deus fez ele entender depois. O que é importante é que Deus é a rocha. É importante a gente ir para a palavra dele e entender a palavra do jeito que ela é. Obedecer do jeito que Deus fala para fazer. Porque é Ele que sabe a situação que você está vivendo, com todos os detalhes, até que você não sabe, nem eu sei. Então, muito importante nisso aqui, isso está colocado na Bíblia, no Salmo 78, e não só lá, em outras porções da Bíblia, quase todos os cânticos de Israel, quando falam, eles lembram desse episódio. Como é que Deus foi a rocha nesse sentido para eles? Para quê? Para a gente pensar nessa pergunta aí, que situações anteriores já experimentei alguma verdade sobre o caráter de Deus agindo em meu favor? Por que Deus falava para Israel quando tinha uma experiência dessa? Para um pouquinho agora, constrói um altar, louva a Deus, adora a Deus, e mantém isso aí para quando os seus filhos perguntarem, quem é Deus? Será que Ele está a nosso favor? Você fala assim, sabe o que aconteceu lá, e também naquela situação, e naquela outra vez? Para que aquelas pessoas tivessem as suas vidas o tempo todo lembrando assim, olha, Deus é assim, Ele já fez isso
Você acha que Ele não vai falhar com você agora? Porque o nosso coração é assim, ele precisa ser relembrado o tempo todo de quem Deus é, e do que Ele faz, do que Ele prometeu cuidar de nós, da maneira que Ele já fez isso no passado, para que se torne um monumento, um memorial. Então, no seu tempo devocional também, sabe o que é importante? Registre as experiências que você viveu com Deus, e reflita em como Ele cuidou de você já. Como é que Ele já fez isso? Porque é fácil, Deus pode ter cuidado, pensa, Deus tinha libertado o povo de um monte de coisa lá no Egito. A primeira curva que fez na estrada, porque Deus não está conosco. A gente é assim, pessoal. A gente é assim. E Deus sabe disso. E porque Ele sabe disso, Ele nos deu essas instruções na Bíblia, para a gente fazer exatamente desse jeito. Crie memoriais, relacionando aquilo que Deus já fez na sua vida, porque a tendência é esquecer, ser ingrato, murmurar e odiar o que Ele está fazendo hoje, como se Ele não tivesse feito bem para você nunca. Por isso a gente precisa lembrar quem Deus é, o que Ele faz, como que Ele se relaciona a uma situação específica que eu estou vivendo, e refletir como que isso já aconteceu em outras situações do passado, que me fazem lembrar que assim como Deus cuidou de mim naquilo que eu não sabia como ia acontecer, sair daquele buraco, Deus continua comigo, Ele prometeu nunca me abandonar, nunca, nunca, nunca. Eu que esqueço disso, Ele não esquece, amém? Senhor, queremos Te agradecer, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é tantas coisas que a gente precisa, mas a gente te agradece, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Deus que sendo tudo que o Senhor é, um Deus com atributos que nós nem compreendemos direito, o Senhor se envolve conosco, o Senhor está no meio da nossa angústia, no meio da depressão. Não importa quão profunda seja a nossa tristeza, se a gente estiver no abismo mais profundo, a Tua palavra diz que o Senhor estará ali também. O problema é que a gente esquece do Senhor, do que o Senhor está fazendo. O Senhor até prometeu fazer e continuar fazendo e nos transformando, mas a gente esquece disso. A gente esquece de se relacionar às Tuas verdades, à nossa situação do momento, e a gente esquece do que o Senhor já fez. Mas pedimos que o Senhor nos lembre, por meio da Tua palavra, o Senhor não só mostra que o Senhor entende o nosso sofrimento, a profundidade da nossa angústia, mas o Senhor tem tratamento para nós. Nos ajuda a utilizarmos a Tua palavra dessa forma, porque ela nos ensina, ela nos repreende quando a gente precisa, ela nos corrige, ela nos torna pessoas educadas, pessoas que gostam de viver na justiça, do jeito que o Senhor planejou. Isso só acontece porque o Senhor nos ama, porque o Senhor falou que faria exatamente assim, e o Senhor é fiel. Nos ajuda a recorrermos ao Senhor como rocha, nas vezes em que nós nos sentimos totalmente desprotegidos, vulneráveis, abandonados, sozinhos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.